Essa é a parte 8, irmãos, e nela a gente finaliza. Então, em Efésios 2, Paulo está deixando direções para a gente ir nos profetas. Em Efésios 3 também. Por exemplo, em Efésios 2, quando ele está acabando a carta, ele está falando de uma edificação, de fundamento, de santuário do Senhor, e isso está em Zacarias 8. E ali Deus está falando com as duas casas de Israel. Em Efésios 2, quando ele fala aqui: portanto, lembrai-vos de que outra hora, vós gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ambos os povos, fez um. Tendo derribado a parede da separação que estava no meio, e a parede da separação ele explica, a inimizade. Ele vai explicar qual que é a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Qual é o contexto da carta? Circuncisão. Lei de mandamentos em forma de ordenanças. Ele aboliu isso na sua carne quando cumpriu o sacrifício. Para que dos dois povos, está escrito aqui, dos dois criasse um, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz. Reconciliasse ambos os povos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Aí ele vai falar, porque, por ele, ambos os povos, essa é a preocupação dele, temos acesso ao Pai em um espírito. Então, quando ele está falando tudo isso, ambos os povos que estavam separados, agora eles foram unidos no Senhor. Ambos os povos que estavam separados e foram unidos, eles não são os mesmos que ressuscitaram com Cristo? No verso 5, 6, 7. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Da onde ele está tirando essa questão, irmãos? Esse está falando para judeus e para gentios essa instrução. Ressuscitamos com Cristo. Esses são ambos os povos que estavam separados. Quando você vai em Oséias, você vai ficar surpreso com isso, porque em Oséias capítulo 6, que está falando de ressurreição ao terceiro dia. Judeus e gentios lá em Oséias capítulo 6 estão dando testemunho de que haveriam de alcançar a ressurreição em Jesus Cristo. E no contexto você vai ver que é Efraim e Judá. É um mistério de Deus. Quem é Efraim e Judá? No contexto de Oséias está falando das duas casas de Israel. As duas casas de Israel são os mesmos povos que Deus prometeu fazer uma aliança eterna em Jeremias 31, para unir o povo. Para você ter uma ideia, vamos dar um pulo rápido, mas bem rápido, em Jeremias 31. Jeremias 31, antes de você chegar lá no texto que todos conhecem da nova aliança, olha o que diz o primeiro verso. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Você acha que Deus está focado aqui em falar de Israel e deixou os gentios de lado? Parece um desequilíbrio, é um desequilíbrio no meio do povo de Deus, ao olhar para o Novo Testamento e ver o Espírito Santo focado na salvação dos gentios, e agora poucas vezes que fala de Israel, da salvação de Israel, é um plano que Deus agora deixou para o futuro. O foco agora foi totalmente para os gentios, mas na lei e nos profetas o foco era em Israel. E de vez em quando Deus falava assim da salvação dos gentios. É isso que aparece na mensagem das igrejas que não conhece o plano de Deus, que pode ler Efésios várias vezes e não compreende a totalidade do ensino dele. Não quero dizer que não compreende nada. E que sejam impedidos de praticar algo que tem a ver com a santificação, porque não conhece isso. Tem que falar isso sim, porque desequilíbrio mental é o que não falta. Luiz, quem morreu sem conhecer isso, então vai fazer o quê? Quantas pessoas morreram sem conhecer isso e mesmo assim praticavam a santidade? Então o que eu estou falando não tem nada a ver. Então o que eu estou falando não era nem para ser falado, era só para pregar a santidade.
Imagina se o apóstolo Paulo fosse com essa mensagem de amor e de santidade lá nos Gálatas. Eles iriam falar, eu sei o que é o amor, eu sei o que é a santidade, eu conheço Jesus Cristo. Agora você está falando para a gente que a gente não tem que se circuncidar, mas no livro está escrito que Deus fez uma promessa com Abraão e com a sua descendência, que você fala que somos nós, que tinha que se circuncidar. Está escrito no livro da lei, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. E você está falando que não precisamos se circuncidar? O que você está falando não está escrito na Torá. E Paulo está ensinando para eles, mas vocês estão lendo só o livro da lei e ainda do Sinai para frente. Seus Gálatas insensatos. Insensato, você sabe o que quer dizer? Tolo. Você sabe o que é tolo na linguagem de hoje? Otário e idiota. Vocês não vão entender porque eu estou falando isso, alguns vão. Otário é tolo. Só que na linguagem antiga. Seus insensatos. Vocês começaram pelo Espírito e agora querem se aperfeiçoar na carne? O Espírito que é derramado em vocês foi derramado pela pregação da fé ou pelas obras da lei? E por isso que Paulo ensina, por isso que textos como esse, aquele que fizer essas coisas por elas viverá, está em Romanos e está em Gálatas. Porque usavam esse texto contra ele. E Paulo está explicando corretamente, esse texto está escrito. É a justiça que provém da lei. Mas agora chegou o tempo da fé, não é o tempo da lei. E o tempo da fé, a justiça que provém da fé, aí ele usa Abraão, usa Isaac, Jacó, usa até o livro da lei, Deuteronômio. Não digas em teu coração, quem subirá para cumprir esses mandamentos por nós, ou quem descerá às profundezas da terra. Mas se confessares com a tua boca e creres com o teu coração, mais ou menos assim que está escrito, serás salvo. Por isso que ele usa esses textos, tantos textos da Torá. Por que justo esse? Porque estava testemunhado, aquele que fizer essas coisas por elas viverá. Essas coisas eram as obras da lei que mostravam a realidade no futuro, do que Cristo faria. A lei serve de aio para conduzir as pessoas a Cristo. As festas são obras da lei, só que elas refletem algo profético para o futuro. As coisas literais. Não devemos praticar as coisas literais hoje, mas sim viver a espiritualidade das festas, e tem como fazer isso. Não é as datas. As datas são organizações para que se formasse ciclo, para que houvesse padrões e organização, e para o pessoal entender, Cristo morreu que dia? Ressuscitou que dia? Enviou o Espírito Santo que dia? E ficaram 3 festas ainda, que não houve eventos proféticos nessas datas. Isso é as datas. Isso são obras da lei. Aquele que fizer essas coisas por elas viverá. De fato, quem não participasse do dia da expiação, quem não se humilhasse e trabalhasse naquele dia, Deus iria matar aquela pessoa, iria eliminar ela do povo. E Deus tem várias maneiras de fazer isso. Então o povo queria saber, se tem templo, tem o sumo sacerdote terrestre aí, por que nós não vamos fazer? Então Paulo explica. Entende, irmãos? Volto aqui agora. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Por quê? Todas as tribos de Israel. Porque vocês vão ver em Oséias que Deus deixou a casa de Israel de lado. Não sois meu povo. Eu não sou vosso Deus, não é mais amada. Por isso que Paulo cita isso lá em Romanos 9, em relação aos gentios. Para aquela que foi dito, você não é mais amada, agora sois amada de Deus. Sois filhos de Deus. Não é meu povo, agora sois povo de Deus. Para aqueles que foi dito isso, Paulo está dizendo isso agora para os gentios. Mas foi dito para a casa de Israel no passado. Verso 9. Verso 7. Porque assim diz o Senhor, Jeremias 31, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Aqui está o nome de Yeshua, quando fala salva. Está escrito Yashá. Eis que os trarei do norte, da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto. Em grande congregação voltarão para aqui, virão com choro e com súplicas os levarei.
Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. O que tem a ver o verso 1, serei o Deus de todas as tribos de Israel, com esse texto onde fala que Efraim é o meu primogênito? O que tem a ver? Olha, por exemplo, o verso 16. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado, como um novilho ainda não domado. Converte-me, serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus, aquele que Deus disse, vocês não são mais meu povo, eu não sou vosso Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me, depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim o meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Vou ter compaixão. Por isso que é preciso somar os profetas. Já vai dar o tempo? Aí vai ter vários assuntos aqui, mas Deus deixa as relações. E aí vem o verso 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A casa de Israel é Efraim. A casa de Judá é os judeus, que ficaram como guardiões da aliança. Efraim se misturou com gentios, as 10 tribos foi para o meio das nações, e quando Deus chama Efraim de volta, ele chamou eu e você. Não para fazer parte do movimento efraimita. Alguns judeus conhecem essa mensagem e aproveitam a oportunidade para pregar o judaísmo. É assim que essa mensagem chegou para mim, com o movimento efraimita. Mas eu não consegui desfazer ela. O que eu consegui foi olhar como ela é, de verdade. Verso 32 ele fala, não conforme a aliança que fiz com seus pais, vou fazer uma nova aliança não conforme aquela. Ah, uma aliança renovada, não é nova, é a mesma. Paulo lutou para desvincular o judaísmo do cristianismo e tem aí os homens que se dizem judeus, mas não são. É basicamente quase a profecia de Jesus, sinagoga de Satanás. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Deus está falando, eu casei com eles aquele dia, diz o Senhor, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, é a nova aliança. Na mente lhes imprimirei a minha graça, também no seu coração colocarei a sola escritura, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo eleito. Não está escrito isso. Na minha mente imprimirei as minhas leis, aquelas que estavam em tábuas de pedra. Também no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando isso acontecer, porque não aconteceu ainda, está em andamento. Quando acontecer, verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui está falando do dia da expiação. Tanto é que esse é o texto que o escritor de Hebreus usa na sua carta ao falar do dia da expiação. Aonde que ele está falando do dia da expiação, Luiz? Na carta toda. Na carta toda. Ele já começa a carta falando disso. Mas em Hebreus 9 e 10 é o ponto central do dia da expiação. Entende, irmãos? Então, quando isso acontecer, não vamos ensinar mais uns aos outros. Mas agora, ao que diz em Oséias 6, prossigamos e conheçamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos conhecer, talvez na igreja evangélica, talvez ali em outra igreja, mas vamos prosseguir em conhecer, porque nós vamos conhecer corretamente, plenamente. Tá certo, irmãos?